sabendo pelo que e como devemos orar, o Espírito socorre as nossas fraquezas, habilitando-nos e opera, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, aquelas percepções, sentimentos e graças ao correto cumprimento desse dever. Então, perceba que a gente já está aí numa parte que é diferente do que nós costumeiramente temos visto, né? Por que essa pergunta aí do catecismo está falando do socorro do Espírito na oração? Lembra que lá na pergunta de número 178, a pergunta é o que é oração, né? Pergunta de número 178 do Catecismo Maior. E lá a resposta fala que a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e com o auxílio do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados em um grato reconhecimento das suas misericórdias. Então perceba que a pergunta, né, do Catecismo Maior e também a resposta fala aí que a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus Pai. Então, a Deus Pai, pela mediação de Cristo e pelo auxílio, pela ajuda do Espírito Santo. Perceba que a resposta passa aí, então, nas três pessoas da Trindade, né? Então, a gente estava vendo a parte que fala da mediação de Cristo, né? É necessário que quando nós oremos a Deus, temos o reconhecimento de que precisamos de Cristo como nosso mediador. Nós oramos em nome dele, nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo. A gente viu aí algumas perguntas e algumas respostas, uma explanação aí sobre essa questão. E agora a gente chega aí na parte da presença do Espírito na oração, né? Do seu auxílio. O Espírito nos ajuda a orar. Então, eu passo aqui as referências. A gente vai abrir lá. Primeiro, eu vou deixar Romanos 8 por último, tá? Vamos abrir lá em Salmo 80, versículo 17. Quem achou pode ler. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então, era esse texto aí, né? O Salmo 80, 18. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então, o salmista está pedindo para Deus dar vida, né? Não somente a ele, mas aqui percebe que ele está falando aqui como representante da comunidade, né, do povo, da congregação de Israel. Vivifica-nos, dá-nos vida, Senhor, e assim invocaremos o teu nome, né? Então, Deus prepara o coração do seu povo para que ele possa orar. Efésios 6, 18 e Judas 20. Devemos orar em espírito. Toda oração súplica, orando todo o tempo no espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então, a Paulo fala aí, orando no espírito, né? Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, esses dois textos falam sobre o dever de orar em espírito ou no espírito, né? E o que Paulo quer dizer com isso? O que Judas quer dizer com isso? Normalmente, quando se fala de fazer alguma coisa no espírito, está se falando nas escrituras de participar ali de um local, né, onde o Espírito está atuando. Então, por exemplo, a Bíblia fala para a gente andar no Espírito. Então, andem no Espírito. Andem, vivam de acordo com a influência do Espírito Santo de Deus. Então, perceba que então, o texto que fala ali de orar no Espírito está chamando a gente a orar nessa influência do Espírito, né? Então, o Espírito nos ajuda a orar. E agora, Romanos 8, 26, 27. Quem achou pode ler. Que é um texto que a gente vai trabalhar mais agora, né? O
Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, o Espírito aí, ele nos ajuda nas nossas fraquezas e ele intercede, né, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A gente vai trabalhar um pouco aí esse texto, mas primeiro, eu gostaria de continuar aqui e explanar um pouquinho, né, desse comentário, né, que nos ajuda a entender essa questão de por que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, por que precisamos da ajuda do Espírito Santo para orarmos? Precisamos do socorro do Espírito Santo por causa da nossa ignorância espiritual, que é a razão de não sabermos pelo que orar, nem como devemos orar corretamente. E por causa da nossa fraqueza e indolência espirituais, que são a razão de não nos sentirmos inclinados a orar e de tendermos a orar de maneira formal e automática, e não fervorosa e espiritualmente. Então, a primeira parte a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas aqui fala que nós precisamos da ajuda por causa da fraqueza também e indolência espirituais, né? Nós, por vezes, somos negligentes, né? Que fala que às vezes nós não nos sentimos inclinados para orar. E isso é verdade, né, meus irmãos? Dificilmente você vai encontrar alguém que seja uma pessoa que ore bastante, né? Porque normalmente as pessoas não estão inclinadas para orar. Inclusive, eu tenho a impressão, né? Talvez vocês também tenham essa impressão de que, por vezes, as pessoas se dedicam mais à leitura da palavra, né, do que à oração. Então, as duas coisas são necessárias. As duas coisas são necessárias. Teve um teólogo que ele comparou a oração e o estudo das Escrituras como as duas asas de um avião, né? Então, o avião não voa com uma asa só. Assim, um crente, ele não sobrevive, digamos assim, ele não consegue agradar a Deus e obedecer a Deus, se fortalecer espiritualmente, se ele não tiver essas duas coisas presentes na sua vida, oração e leitura da palavra. Ambas as coisas são necessárias, mas às vezes, ou melhor, às vezes não, né? A maioria das vezes parece que as pessoas dão pouco valor à oração, né? Quando ora é aquela oração, assim, meia boca, né, digamos assim, e focam mais em estudar as Escrituras. Estudar as Escrituras é importante, né? Mas orar também é. Então, não desprezemos nenhuma das duas coisas. Nós, os crentes, temos essa tendência de orar de maneira formal e automática. Sim. É reza. Sim, pois é. Então, o presbítero ele lembrou bem, né, como a gente está falando aqui, né, que além de nós não sermos inclinados a orar, né, ou sermos indolentes espiritualmente, nós tendemos a orar de uma maneira formal e automática, né, e não fervorosa espiritualmente. Então, tem gente que já tem até oração decorada, né, e assim, fica uma coisa muito formal, né? E quando você conversa com as pessoas, você não conversa com aquilo decorado. Ninguém é robô, né? Então, quando você vai conversar com a pessoa, com alguém, né? Você conversa ali conforme a ocasião, conforme a circunstância pede. A conversa não é uma coisa robótica, né? Então, quando a gente conversa, não é decorado. Assim também, quando a gente ora, a gente não deve ficar fazendo orações decoradas, né? É claro que não é errado ler ou orar orações já prontas, né? Nem sempre é errado, a gente precisa falar disso aqui, né? Existem orações que já estão prontas, por exemplo, tem o Vale da Visão, né? Que é aquele livro de orações puritanas. Você lê aquilo ali, você vai ver que são orações bem profundas, muito belas. E eu não acho errado um dia, se você for orar, né, orar aquilo ali. É porque talvez aquela oração ali seja importante para a ocasião, porque ela também
a fala de coisas que você está sentindo ali na hora. Então, eu não acho errado, né, e também não tem nada nas Escrituras que proíba isso, mas ficar só orando, fazendo orações sempre, automaticamente e decoradamente, isso aí mostra que você está tendo sua comunhão com Deus ali como se fosse algo automático, né, robótico, tá? Lá no seminário, estou lembrando aqui, que alguns professores até incentivaram a gente quando fazer liturgia, né, colocar ali algumas orações também para os irmãos lerem, né? Então, por exemplo, oração de adoração. Aí coloca lá uma oração já pronta de adoração e alguém que vai orar nesse momento do culto, ele vai ler ali aquela oração, né? Isso é interessante porque ajuda o cristão a orar, né? Que às vezes as pessoas não percebem, né? Mas a gente pede para ela fazer uma oração, por exemplo, de confissão de pecado, ela ora por tudo menos pela confissão de pecado. Então, quando a gente coloca aquilo ali, é uma maneira didática de ensinar as pessoas a fazer a oração adequada ali no momento do culto, né? Agora, lembrando que isso nem sempre deve ser feito, né? É bom para didática, né? Mas uma oração que vem do coração, né? É o que importa, na verdade. Então, é isso, né? O Espírito nos ajuda porque nós temos ignorância, nós não sabemos orar pelo que devemos, nem sabemos orar corretamente, e também nós somos fracos, nós somos indolentes espirituais, não nos sentimos inclinados a orar, às vezes nós oramos de forma formal, de modo formal e automático, né? E não fervorosa e espiritualmente. Então agora, veja que o texto de Romanos, vamos voltar aí para o texto de Romanos 8, 26 e 27, diz assim, né? Vamos ler de novo? Então diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meus irmãos, o texto aí do capítulo 8 de Romanos, né, é um dos trechos das escrituras mais belos, né? Ele é bem peculiar. O apóstolo Paulo aí, ele começa a falar da nova criação, né? Da nova vida em Cristo Jesus e também da nova criação. E para mim, assim, o texto de Romanos capítulo 8 é um dos mais belos das Escrituras, né? Principalmente no final, quando ele fala de várias coisas que não podem nos separar do amor de Cristo, ou melhor, de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesse trecho aí, que nós acabamos de ler, ele faz parte de um trecho maior, né? E nesse trecho maior ele fala de 3 gemidos, né? Perceba aí que no capítulo 8, no versículo de número 19, né? A partir do versículo 19 diz assim, ó, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então perceba que nesse trecho Paulo fala de dois gemidos, né? Que é o gemido da criação. A criação geme com dores de parto, aí no versículo 22, aguardando a revelação, né, da glória dos filhos de Deus. A criação aguarda a grande redenção que Deus trará ao seu povo, e nós também gememos, né? Nós não estamos separados desse gemido da criação. Nós também temos esse gemido que é o anseio
pela redenção, né, pela adoção, aguardando a adoção de filhos. E o que é essa adoção? É a redenção do nosso corpo. Nós sabemos muito bem que os filhos de Deus, eles já são salvos, eles já são libertados do pecado, mas nós não usufruímos da nossa redenção de uma maneira plena. A gente sabe muito bem que falta coisas a se realizar. Deus ainda vai realizar coisas grandiosas no seu trabalho, né, de redenção, livrando a criação da influência do pecado. Então, quando o nosso corpo for redimido, que acontecerá na ressurreição, nós receberemos a adoção de filhos, né? Nós já somos filhos de Deus, né? Já somos adotados, mas essa adoção ela não abrange todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, o nosso corpo ainda não foi redimido, né? Então, nesse dia, ficará revelado que nós somos filhos de Deus. É por isso que Paulo aqui fala de adoção. Então, a criação geme. O cristão, né, no caso a igreja, melhor dizendo aqui, geme com esse anseio. E agora, no versículo 26 e 27, Paulo fala aí do gemido do Espírito. Então, Deus ele não está a par, não ignora o gemido tanto da criação quanto da igreja. Ele também tem os seus gemidos inexprimíveis, que acontece aqui quando ele vem em socorro de nós em nossas orações. Então, esse trecho aqui do versículo 26 e 27 de Romanos fala do auxílio, do socorro do Espírito Santo a nós na oração, e ele fala aqui de 3 verdades sobre esse socorro, né? Sobre esse auxílio. Então, ele primeiro fala aqui das necessidades desse gemido, depois ele fala do seu caráter e, por fim, de sua eficácia. Então, acompanhe comigo aí a leitura, novamente do versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, aqui Paulo, ele apresenta essa necessidade do auxílio, do socorro do Espírito Santo. Ele aponta para a nossa fraqueza na oração, né? A nossa limitação humana, porque nós não sabemos orar como devemos, né? Às vezes nós nos achegamos diante de Deus e nós não sabemos orar, né? E perceba que Paulo está falando aqui de uma necessidade, de uma fraqueza que é universal. Não é só algum grupo de cristão que não sabe orar como convém, não é só a igreja aqui de Roma a quem ele se dirige, mas é uma necessidade universal. Todo cristão não sabe orar como convém, inclusive o apóstolo Paulo, né? É interessante isso, né? Porque a gente vê Paulo como um cristão muito piedoso, como um exemplo até para as suas igrejas, mas ele aqui se inclui nessa necessidade, nessa fraqueza. Ele se inclui aqui e reconhece, olha, nós não sabemos orar como convém. E essa experiência, né, essa dificuldade na oração se revela especialmente em tempos de desespero e confusão. Às vezes nós nos achegamos diante de Deus e, desesperados ali, nem palavras a gente consegue falar diante do Senhor, não é verdade? A gente, às vezes, até sabe o que a gente tem que orar, mas a gente não consegue falar, né? A gente sabe, muitas vezes, de conteúdo, né? O que tem que abranger a nossa oração. Mas a gente não consegue falar. A gente sabe que nós devemos orar pelo perdão de pecados, nós devemos orar pela igreja local, nós devemos orar pela proteção de Deus sobre as pessoas, sobre os nossos anseios também, porque quando nós oramos, nós colocamos os nossos anseios diante de Deus, mas a gente não sabe falar corretamente, a gente não consegue exprimir essas coisas de uma maneira adequada. Então, a Deus, ele nos socorre, nos auxilia nesses momentos. Então, alguém pode levantar a seguinte objeção, né? Porque se a gente não sabe orar como convém,
o Espírito Santo nos auxilia, nos socorre, então ele intercede por nós, né? Então não precisa nem orar. Só que essa lógica, ela é completamente errada, né? Não é porque o Espírito intercede por nós que nós devemos abandonar a oração. Então, até porque um crente verdadeiro, ele quer se achegar a Deus, o desejo dele é colocar o seu coração diante de Deus, é orar. Então, o crente de verdade, ele não vai pensar assim, né? Porque o Espírito intercede por nós, eu vou abandonar a oração, não vou mais orar. Não é assim. É igual o presbítero Marcelo deu um exemplo interessante, acho que foi no culto no sermão de domingo, né? De que pessoas às vezes falam, se eu já fui salvo e uma vez salvo, Deus não vai deixar eu perecer, então vou para o mundo me lançar na gandaia, né? Só que esse é um pensamento completamente equivocado, né? Como ele falou, um verdadeiro cristão não vai desejar isso, tá? Uma pessoa que foi liberta do pecado, uma pessoa que foi salva, que agora tem comunhão com Deus, o desejo dela não é de se afastar do Senhor, né? O desejo dela não é esse. Ela não vai pensar assim, porque agora ela abomina o pecado, a consciência dela fala mais alto, né? Grita quando ela peca, porque sabe da gravidade que é o pecado e o que ele acarreta na nossa vida. Então, esse não é um pensamento de um cristão, e isso é aplicado aqui também. Um cristão verdadeiro não quer abandonar a oração, né? Pelo fato de que o Espírito intercede por ele. Então, essa é uma resposta a essa objeção que alguém pode levantar. Uma outra resposta também é que o Espírito Santo, ele só ora no coração daqueles que oram. Então, perceba aí que, veja o versículo 26 novamente, né? 26 e parte do 27. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre a maneira com gemidos inexprimíveis, é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Então, nós temos uma fraqueza, que é a oração. O Espírito nos socorre nela. E não longe dela, né? O Espírito nos socorre na oração e não longe da oração. Esse socorro aqui, que o texto está falando, ele acontece enquanto nós estamos orando. Então não tem essa de, o Espírito intercede por mim, eu vou parar de orar. É porque essa é uma lógica que é inadequada aqui para o que o texto apresenta. E, por fim, Deus ordenou a seu povo que ore e prometeu conceder todos os pedidos que estão em harmonia com a sua vontade. Na primeira carta de João, o apóstolo lá fala que se nós orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se a nossa oração estiver em harmonia com a vontade de Deus, ele irá nos ouvir. Então, essa é a ordem, né? Nós oramos porque Deus ordenou ao seu povo que ore e prometeu conceder todos os pedidos que estão em conformidade, em harmonia com a sua vontade. Então, o fato do Espírito interceder por nós não é motivo para abandonarmos a oração. Então, veja que nós falamos aqui da necessidade dessa ajuda, desse auxílio do Espírito, e agora, no ponto 2, nós vemos o seu caráter, né? Então, no exato momento em que nós estamos lutando em oração e não temos a menor ideia pelo que nós devemos orar, é exatamente nesse momento que o Espírito está operando em nós, né? O Espírito exclama do mais íntimo do nosso ser, não com um discurso articulado, mas com um gemido que não se pode expressar em palavras. Então perceba aqui o caráter desse auxílio do Espírito não é, aqui nesse texto, tá? Não é colocando palavras na nossa boca, nem nos dando percepções exatas do que nós devemos orar e falar. O auxílio do Espírito aqui, nesse texto, está falando da intercessão dele. Tá? Mesmo que nós não saibamos a orar como convém,
mesmo quando nós estamos ali ajoelhados diante de Deus, e por causa da situação da nossa vida, nem consigamos abrir a nossa boca, né, para falar ali o que nós precisamos diante do Senhor, o Espírito está lá nos auxiliando, ele está intercedendo, está se dirigindo a Deus com os seus gemidos inexprimíveis. E aí o texto fala que aquele que sonda mentes e corações, né, aquele que sonda os corações, melhor dizendo, ele sabe qual é a mente do Espírito. Então, embora esses gemidos que são inexprimíveis sejam desconhecidos para o homem, eles são conhecidos por Deus. Nós, enquanto o Espírito está nos auxiliando ali, nós não sabemos nem o que o Espírito está falando. É desconhecido da gente, é incompreensível para o homem, mas não é para Deus. Aí perceba como o Paulo chama Deus aqui, né? Aquele que sonda os corações. Então, meus irmãos, é interessante isso aqui porque esse é um título, tá? É um título que Paulo atribui a Deus. Deus tem vários títulos na Bíblia, né? Se a gente for ao Antigo Testamento, aparece vários deles. Nomes também, né? Por exemplo, quando Deus ele se revela a Moisés, Yahvé, né? Que é o nome da aliança. Outros títulos aparecem Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Outros mais aparecem também no Antigo Testamento, chama Deus de Todo-Poderoso, né? Santo de Israel. Lá em Gênesis, Deus é chamado de o temor de Isaac, né? Aquele a quem Isaac teme. Agar fala que ele é aquele que me vê, né? Tu és o Deus que me vê. Então, vários títulos de Deus aparecem na Bíblia, e esses vários títulos, eles têm sua importância. Eles são títulos que estão aqui nas Escrituras porque eles mostram para nós o caráter de Deus. É Deus se revelando a nós através de seus títulos. E aqui também é a mesma coisa. Deus, por ser chamado como aquele que sonda os corações, ele está mostrando aqui parte do seu caráter, né? Isso aqui é interessante porque esse título ele tem a ver exatamente com o atributo de Deus, que é a sua onisciência também, né? Ele é capaz de perscrutar qualquer coisa, além de saber tudo, né? Ele adentra no mais recôndito, né, do coração humano. Então, até mesmo coisas que nós conseguimos esconder das pessoas, como sentimentos, intentos, são conhecidos por Deus, porque ele adentra os nossos corações. Então, Romanos, lá no capítulo 2, no versículo 16, Paulo ele fala que Deus julgará os segredos dos homens, coisas que são ocultas de todo mundo, coisas que nós fazemos em secreto e não somente fazemos externamente, mas internamente. Às vezes são coisas que nós nem externalizamos, né? Deus vai julgar por meio de Cristo Jesus, porque ele conhece o coração humano. Então, Paulo fala aqui que Deus vai julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Ele também fala que Deus elogia aquele que é judeu em secreto no coração, lá no capítulo 2 também, versículo 29, lá a discussão, né, do apóstolo Paulo, falar sobre que para Deus, judeu não é aquele que é judeu externamente, né? Circuncidado na carne, mas aquele que é judeu no coração, aquele que teve com o seu coração circuncidado. E ele elogia essa pessoa. Deus elogia aquele que é judeu em secreto, porque ele sabe, ele conhece o coração. Então, agora Deus aparece aqui no texto do capítulo 8 de Romanos como aquele que perscruta, o perscrutador de corações. E a ideia aqui dessa palavra, né, aquele que sonda os corações, essa expressão, ela tem exatamente a ideia de alguém que entra num quarto, ou num lugar escuro, com uma vela, e ali naquele lugar tem várias coisas, né? E essa pessoa entra lá com uma vela para procurar algo específico.
Então, essa ideia que quando Paulo fala de que Deus sonda mentes e corações, ele está trazendo essa imagem. É como se alguém entrasse num lugar oculto, escondido ou escuro, com uma vela procurando algo específico ali. E Deus realmente, ele faz isso. Quando nós estamos orando, e na nossa fraqueza nós precisamos de auxílio, né? Ele vem, ele perscruta o nosso coração e o que ele encontra lá é os gemidos inexprimíveis do Espírito, né? Que ele conhece. Então, o Criador, que está em constante comunhão com o Espírito, que habita nos corações do seu povo, né? Ele compreende o que o Espírito está dizendo. Nós não. Deus ouve e responde às orações que nós, às vezes, desconhecemos, né? Por causa desses gemidos inexprimíveis do Espírito. Então, perceba que esse é o caráter do auxílio do Espírito. Ele expressa ali coisas que não podem ser colocadas em palavras, e Deus sabe muito bem, ele conhece todas essas coisas. E por fim, terminando aqui, fala da eficácia, né? A intercessão do Espírito é eficaz porque Deus, porque segundo a vontade de Deus, melhor dizendo, é que ele intercede pelos santos. Então, o Espírito, ele intercede em harmonia com a vontade do próprio Deus. Então, o Espírito, ele não está intercedendo por nós com uma vontade, né, com intentos, com um propósito que é contrário ao propósito do Pai. Veja, é o que o texto fala, né? Versículo 27, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, se ele está intercedendo pelos santos segundo a vontade de Deus, isso mostra que a intercessão do Espírito é eficaz. E, além disso, essa intercessão do Espírito, ela acontece regularmente. Aqui, Paulo ele usa o tempo presente, né, quando ele fala aí, que o Espírito intercede pelos santos, ele usa o tempo presente, que no grego significa também, né? Aí aqui essa ideia, algo que acontece regularmente, repetidamente, costumeiramente. Então, todas as vezes que o crente ora, todas as vezes que o crente se dirige a Deus, o Espírito está lá, intercedendo, nos auxiliando em nossas fraquezas. É algo habitual. Então, meus irmãos, terminando aqui, né? Não são poucas as circunstâncias em que nos sentimos abandonados enquanto oramos. Os problemas da vida, as tentações também, e outras coisas que nós passamos são, às vezes, como tampões ali diante dos nossos olhos, né? Por causa dos problemas, por causa das dificuldades, tentações, fraquezas, às vezes nós nos sentimos abandonados pelo Senhor. Essas coisas obscurecem a nossa compreensão, são como tampões ali para os nossos olhos, de modo que nos impedem de enxergar a presença de Deus em nossa vida. E disso, né, desse senso de abandono, às vezes vem a tristeza, né, de um coração que até mesmo confia no Senhor, mas se sente abandonado. E diante disso, o testemunho da palavra de Deus é que o Senhor nunca nos abandona. Pelo contrário, quando nós oramos ao nosso Deus, o Espírito está atuando o mais próximo de nós do que imaginamos. Ele está intercedendo em nosso coração. Então, é interessante isso. Às vezes nós nos sentimos abandonados por Deus, nós nos dirigimos a Deus em oração, e mesmo quando nós nos sentimos abandonados, Deus está lá presente. Ele está próximo da gente, bem próximo, porque ele está no nosso coração, né? Deus, o Espírito, está no nosso coração, intercedendo por nós. Então, o senso de abandono, ele não significa nada, né? O sentimento, né, de se sentir abandonado por Deus, ele não quer dizer que Deus nos abandonou de fato. E aí, nesses momentos, nós devemos confiar no testemunho do que Deus nos fala na sua palavra, que é o que ele fala aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que o Espírito está conosco, no nosso coração, mais próximo de nós, intercedendo por nós, né?
Com palavras que não se podem expressar, o Espírito fala ao Pai dos nossos anseios, temores, necessidades. Então, mesmo que não saibamos orar e ajoelhados diante de Deus, às vezes, nem consigamos fazer isso, nós podemos ter a certeza de que o Espírito do Senhor está presente para nos socorrer. Então, é isso que esse texto aqui de Romanos nos fala, desse auxílio, desse socorro, né? E também é o que nós falamos ali na nossa pergunta e resposta número 182 do Catecismo Maior. Então, nós terminamos aqui o nosso estudo.